Graça e paz, irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Pega aí Atos dos Apóstolos, capítulo 12, tá bom? Quero agradecer aqui ao presidente, que Deus abençoe a vida do senhor. Grato. Os pastores, que Deus abençoe em Cristo a vida de vocês. Todos dessa casa, amém? Estou acompanhado aqui com a minha esposa, a pastora Sueli. Está aqui me acompanhando, tá bom? Nós somos da Yaden Church, tá? Somos presidentes daquele lugar. Eu acho que vocês conhecem um dos meus pastores, o pastor Cláudio. E a gente está aqui para ministrar a palavra de Deus, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 2 em diante, amém? Os que acharam, diga achei. Podemos ler? Diz assim: e matou a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Era então o dia dos pães asmos. E havendo prendido, lançou-se na prisão, entregando-se a 4 grupos de 4 soldados, cada um para guardarem cuidadosamente, para apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja orava insistentemente a Deus por ele. Ora, Herodes estava para prendê-lo. Nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e a sentinela diante da porta da guarda guardava a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão. E ele tocou no lado de Pedro, despertou-lhe, dizendo: levanta-te depressa. E caíram das suas mãos as cadeias. Disse-lhe então o anjo: cinge-te, calça tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: cobre com a tua capa e segue-me. Pedro, saindo, o seguia, mesmo sem compreender que era real o que fazia por intermédio de um anjo, julgando ele que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegou-se à porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhe abriu por si mesma, e tendo saído, passou uma rua, e logo o anjo se apartou-se dele. Amém? Só até aqui. Muito obrigado. Agora pode sentar aí, em nome de Jesus. Obrigado. Amém? Bom, escolhi um texto da Bíblia Sagrada que fala exatamente a respeito da figura de um homem. E esse homem aqui que está aqui é o apóstolo Pedro. Tem a figura também de Tiago, que foi morto nesse período que Pedro está sendo preso. Porém, não posso simplesmente chegar a esse texto sem lembrar quem é Pedro, né? Na grande realidade, Pedro ele é conhecido como Pedro, porém ele era chamado como Simão Barjona. Jesus teve uma grande dificuldade de conquistar Pedro. Para Jesus conquistar Pedro não foi tão fácil. Não foi uma, não foi 2, mas sim 3 vezes que Jesus teve que utilizar de situações para alcançá-lo. Eu acho que você já leu na Bíblia Sagrada um período que Jesus ele vai ser apresentado, no Evangelho de João, capítulo 1, que Jesus vai ser apresentado a Pedro, e a Pedro ser apresentado a Jesus pelo seu irmão André. Quando André apresenta Jesus a Pedro e Pedro a Jesus, André vai citar algo que está na Escritura: achamos a quem os profetas disseram a respeito do Messias chamado Jesus. Porém, Pedro é um homem meio que com dúvidas. Difícil gerar um acesso ao coração de Pedro. Pedro ele acredita mais nas bases do que propriamente em outras coisas. E ele vai conhecer Jesus. E ele entende que ao conhecer Jesus, Jesus é um bom homem até então para se relacionar. Foi apresentado: prazer, muito bem, meu nome é Simão, o seu nome é Jesus, mas até aqui está bom demais.
Jesus percebe que no primeiro encontro não consegue atingir Simão. Tem algo que acontece na casa de Simão. E o que acontece na casa de Simão é exatamente com a sogra de Simão Pedro. Acho que você já leu isso na Bíblia Sagrada, que a sogra dele vai ficar enferma. Ela vai estar doente. E Jesus vai entrar na casa dele. E o texto diz que Jesus cura a sogra de Pedro. Esse é o segundo encontro que Jesus vai ter com Pedro. Mas não foi o suficiente para Jesus conquistar Pedro. Pedro percebe que Jesus é um bom homem. Pedro percebe que Jesus tem o dom da cura. Mas até aqui está muito bom. Porque o problema não é comigo. Então até aqui está muito bom. O terceiro encontro vai lidar na beira do mar da Galileia. Território exatamente de Pedro. Era o território da Galileia, do mar da Galileia. Cercado por 10 cidades da Decápolis. Um lago onde ele cresceu, onde ele morava. Conhecia todos os pontos daquele lago. Sabia muito bem qual é a parte que dava peixe. As partes melhor para se lançar a rede. Haja visto que esse lago, que é chamado de mar, ele tem cerca de 22 quilômetros de largura por 12. Então é bem extenso. Então Simão, ele conhece muito bem o território. Cresceu à beira desse mar. Então ele sabe o melhor ponto para se alcançar os peixes que ali se encontram. Pedro era pescador por ofício. Na grande realidade, 4 dos 12 discípulos de Jesus eram pescadores. Ambos cresceram à beira desse lago. Conhecia muito bem o que ali estava. Sabia o melhor momento de entrar dentro da água. Sabia qual era o melhor momento para lançar a rede. Nenhum pescador entra dentro de um mar, ou dentro de uma lagoa, ou dentro de um rio, sem saber o clima, o tempo, a lua. Tudo isso para um pescador é fundamental. Pedro, ele faz todo o protocolo de um pescador. Ele percebe tudo ao seu redor, para que possa ter uma grande e uma boa pescaria. Só que o terceiro encontro vai dizer que ele passa a noite inteira. Naquele mar ele não pega sequer um peixe. Parece algo fora da normalidade. Alguém que conhece o mar, alguém que conhece o território, e voltar fracassado pela manhã. Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu algumas vezes. Por mais que você tenha algumas habilidades em tal área, tem dia que não dá certo. E parece que tudo está contra você. Na grande realidade, tudo está a favor de você. A questão é o ponto de vista da situação. Para Pedro está dando errado, mas para o céu está dando certo. E aqui a gente precisa pensar sobre isso aqui. Porque o que Pedro está dizendo deu errado, o céu está dizendo deu certo. Porque hoje eu vou resgatá-lo, hoje eu vou alcançá-lo, hoje eu vou pescá-lo. Engraçado que Pedro está na beira do mar, com um barco fora da água, limpando as redes. Perceba comigo aqui, ele está limpando a rede, limpando o barco, com a intenção de guardar. Pensou o pensamento agora de um pescador? Pelo menos comigo acontece assim. O dia que no meu trabalho dá errado, dá vontade de parar, dá vontade de mudar de emprego, dá vontade de mudar de tudo. Eu fico imaginando o psicológico de Pedro, naquele dia pela manhã, que a pescaria deu errado. Será que Pedro dizia assim, vou mudar de profissão, vou fazer outra coisa? Pedro lavando a rede dá tempo para pensar em muita coisa. De repente eu estou pregando para alguém aqui, que está na mesma situação de Pedro, querendo abandonar, desistir. Só que entenda uma coisa, deu errado para dar certo lá na frente. O que Pedro não estava entendendo, que o que deu errado na madrugada, era para dar certo pela manhã. Então fica tranquilo, o salmista foi feliz em dizer, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria ela vem pela manhã. Perceba a colocação da palavra, o choro pode durar, é uma possibilidade, não significa que você vai chorar, mas o que vai acontecer pela manhã é real, a alegria ela é obrigada a chegar na tua casa. E eu quero profetizar para a tua vida nesta noite, a alegria de Deus vai invadir a tua casa, a alegria de Deus vai invadir o teu casamento. Fica tranquilo, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, e eu profetizo isso sobre a tua vida. Pedro está lavando a rede, limpando o barco, querendo desistir. É o período
propício, pastor, para Jesus chegar no cenário. Jesus está chegando de uma comitiva, Jesus está chegando de uma cruzada, e Jesus não chega sozinho. Jesus, poucas vezes na Bíblia Sagrada, você vai ver Jesus sozinho. Você vai ver Jesus andando no meio do mar sozinho. Você vai ver Jesus subindo ao monte com 2 ou 3 pessoas. Mas praticamente você vai ver uma multidão andando com Jesus. E naquele dia, uma multidão acompanha Jesus. Jesus vai chegar na beira do mar, aonde Pedro está lavando a rede. Olha que cenário bonito. Jesus chega com um grupo de pessoas, e quando a Bíblia fala de uma multidão, a Bíblia está lhe dando um número de cerca de 2.000 pessoas que está acompanhando Jesus naquela jornada. Agora tenta imaginar comigo Pedro limpando o barco, limpando a rede. Daqui a pouco Jesus pega e entra. O texto é bem claro em dizer no livro de Lucas que Jesus não pede, Jesus pega e entra. E eu perguntei a Jesus, por que Jesus não pediu para entrar e ele foi entrando? Porque se Jesus para perguntar a Pedro, se deixa ele entrar, Pedro está decepcionado. Pedro diz assim, aqui você não entra. Então quando Jesus, para não ter uma palavra contraditória, Jesus pega e entra. Porque tem momento na minha vida e na tua vida que Jesus não vai pedir a tua opinião. Porque se ele pedir a sua opinião, você vai se desviar, você vai sair da igreja, você vai sair da tua casa. Então para você não fazer isso, ele pega e entra e domina a situação. Sabe o que Jesus está dizendo para a nossa vida nessa noite? Fica tranquilo, aonde eu entro a situação muda, aonde eu piso a situação é alterada. Oh, Calácia, fica tranquila, fica tranquilo, Deus está entrando no teu barco para poder mudar a situação que você está vivenciando. De repente alguém olha para a tua vida de manhã e está dizendo, é mais uma derrota, é mais uma humilhação. O que eles não entendem é que Jesus vai usar o fator contraditório para trazer alguma coisa benéfica para a tua vida lá na frente. E eu posso liberar uma palavra que é minha para você. Deus, ele complica, descomplica, depois explica por que ele complica. Fica tranquilo, nada foge do controle de Deus. A tua casa está no controle de Deus. Pedro está de manhã limpando a rede, lavando o barco, e Jesus pega e entra. E Jesus não somente entra, como dá ordem. Olha como é que Jesus toma conta do cenário. Jesus entra no barco e toma conta do barco. E não só toma conta do barco quando manda tirar da areia. Porque o lugar de barco nunca foi na areia. Todas as vezes que você colocar na areia, o que é para estar no ar vai estragar. Jesus disse, tira da areia e coloca dentro da água. Gente, pensa comigo aqui. O cara está cansado, o cara está afadigado, o cara está triste, o cara está decepcionado. E Jesus manda tirar o barco da areia, pastor, e colocar o barco na água. No mínimo era para Pedro dizer, não, eu não vou colocar. Eu estou cansado, eu estou decepcionado, eu estou desiludido, eu quero largar a pescaria. Mas Pedro, não sei o porquê, ele decide tirar o barco da areia e colocar o barco da água. Sabe o que Jesus está dizendo para a nossa vida nessa noite? Precisamos tomar decisões radicais, sair da mesmice, tirar o barco da areia. Por mais que ontem deu errado, não significa que o que deu errado ontem vai dar errado hoje. O que Jesus está pedindo a você é que você tire o barco da areia e coloque o barco na água. Porque uma vez que ele está no barco, quem controla não é mais você, quem controla agora é ele. Só que o dono do barco é Pedro, sim ou não, gente? O dono do barco é Pedro, então quem tem que tomar conta do barco é Pedro. Então Pedro vai tirar o barco da areia e vai colocar o barco na água. Mas enquanto o barco está na água, é propício vento no mar da Galileia. Você vai ver vários textos na Bíblia Sagrada de tempestade, ventania, vendaval nesse mar. Então era possível o barco querer ficar à deriva no meio daquele lago. Já que Pedro é o dono do barco, quem precisa segurar o barco é o dono do barco. Agora fique imaginando comigo, pastor, Pedro cansado, desiludido, ainda tem que segurar a ponta da corda para o barco não sair à deriva, enquanto Jesus prega. Se Jesus usa o sermão da montanha dentro do barco de Pedro, Pedro ficou até a tarde ali ouvindo a palavra de Jesus, porque o sermão da montanha começa no capítulo 5 e vai até o capítulo 7. Fique imaginando Jesus falando, bem-aventurados é o homem que chora, bem-aventurado é o sofredor. Fique imaginando, mas enquanto Pedro está segurando o barco, cumpre
lembre-se aquilo que está no livro, na carta aos Hebreus, que a palavra do Senhor é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Pedro está cansado, mas enquanto Jesus pega do barco para o povo que está na areia, a palavra é obrigada a passar para o Pedro. Enquanto a palavra passa para o Pedro, ela trata Pedro, ela cura Pedro, restaura Pedro. E quando Jesus acaba de pregar, ele diz: Pedro, tira o barco da areia e leva para o meio do mar. Pedro olha para Jesus e diz assim: eu pesquei a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu vou voltar e vou lançar a rede. O que eu empreendo aqui valeu a pena parar e segurar o barco para Jesus pregar, porque o que Jesus pregou me motivou a voltar para o ambiente de crise e a entender que quem domina agora não mais eu, é ele que domina essa situação. Olha que coisa interessante, é esse Pedro. E aqui Jesus vai ganhar Pedro, gente. É aqui que ele vai mudar o cenário, porque Pedro volta ao mar, pesca, e o texto diz que o barco sai tão pesado daquele mar, que o outro barco de fora foi ter que entrar para ajudar. E quando chega na areia, os barcos estão cheios de peixe. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, a partir de hoje não será mais pescadores de peixe, mas a partir de hoje será pescadores de homens. O que eu gosto está no versículo 11 do capítulo 5 do Evangelho, escreveu o Dr. Lucas: deixando tudo na areia, o seguiram. Mas Pedro não queria peixe. Agora, quando ele pega, ele entende que quem liberou a palavra para ele é mais importante do que ele pegou. Então ele deixa na areia para seguir quem deu ordem. Nessa noite de segunda, Deus está dizendo: deixa na areia aquilo que não é importante e segue a palavra que vai mudar o curso da tua história. Será que você pode levantar uma das tuas mãos? Esse Pedro aqui vai ser conquistado. Passa-se 3 anos, gente. 3 anos que se passam aqui. Esse Pedro agora, ele não é mais um pescador. Esse Pedro agora é um apóstolo. E ele agora é um dos líderes da igreja do Senhor primitiva. E a base de Atos dos Apóstolos foi o ponto central da igreja de Cristo. Há um ponto relevante de crescimento. Esse texto da Bíblia Sagrada em Atos dos Apóstolos fala do livro histórico do Novo Testamento. E fala exatamente sobre também o livro do Espírito Santo, aonde o próprio apóstolo Pedro vai ser um dos pontos principais de que Deus vai utilizar para que o Espírito Santo venha fluir naquele ambiente. Só que quanto mais a igreja cresce, maior também se torna a perseguição. Parou para perceber um texto na Bíblia Sagrada? A Bíblia vai dizer que a igreja nunca cresceu tanto como no período de Atos dos Apóstolos. Porém, quanto mais ela cresce, mais ela persegue. Eu parei para entender o que o apóstolo Paulo disse às cartas aos Coríntios: perseguido, mas eu não estou desamparado, abatido, mas eu não estou destruído. Será que você pode abrir a tua boca, que eu quero profetizar para a tua vida? Deus está dizendo para alguém aqui: você chegou cansada, você chegou cansado, você chegou aqui cheio, afadigado, mas Deus está dizendo: fica tranquilo, tem uma palavra chegando para a tua vida nessa noite que vai mudar a tua história. Glória seja o nome de Jesus. Só que esse Pedro aqui agora ele vai ser preso, gente. Por que aqui ele vai ser preso? Porque a igreja cresce. A prisão de Pedro dá exatamente pelo crescimento da igreja. E olha que coisa interessante: quando Deus se trata da igreja, o diabo trata de perseguir a igreja. E quanto mais a igreja cresce, mais a igreja se torna perseguida. E esse Pedro aqui vai ser preso em Atos dos Apóstolos capítulo 12. E qual é o período que Pedro foi preso? É um período da festa. E essa festa aqui era uma festa chamada festa da Páscoa, ou do Pães Asmos. E essa festa aqui era uma festa que todo ano o judeu fazia. Era uma festa que durava 7 dias e celebrava a saída do povo hebreu da terra do Egito. E esse período aqui, Israel não se movia. Nesse período aqui, Israel simplesmente era canalizado para Jerusalém, onde era o ponto central das festas judaicas naquele período. E nesse período aqui que a igreja está sendo perseguida, era um período de festa. Porém, eles matam Tiago, o primeiro homem mártir da Bíblia Sagrada. Ele pega e mata Tiago, mas só que ele guarda Pedro, porque ele entende que no período da
festa não pode matar. Só que o que o diabo não sabe, que o período da festa não é que não poderia matar, era uma artimanha, um projeto que Deus fez para que Pedro pudesse ser guardado dentro daquela prisão. O texto é bem claro, se você pegar e ler, que Herodes guarda Pedro para matar depois da festa. Só que Herodes está dizendo, guarda ele para ser morto. Só que Deus está dizendo assim, não tem como guardar para matar alguém, aonde eu liberei um projeto glorioso para a vida dele. Herodes está dizendo, eu vou matar. Deus está dizendo assim, está guardado. Sabe o que eu quero dizer para a tua vida nessa segunda-feira? Tem alguém que está dizendo assim, vai ser morto, não tem jeito, teu casamento vai acabar. Deus está liberando através da minha boca para dizer para a tua vida, ninguém toca no projeto que eu estabeleci. Ninguém toca. Ninguém toca na tua casa, ninguém toca nos teus filhos, ninguém toca no teu casamento. Pastor, está travado, mas está no domínio de Deus. Pastor, está amarrado, mas está no domínio de Deus. Herodes está dizendo, está preso. Deus está dizendo, está guardado. Olha para duas pessoas e fala, não está preso, está guardado. Não, olha para quem e fala, não está preso, está guardado. E só guarda aquilo que é importante. Pega essa palavra aí, guarda essa para você. Deixa eu dizer uma coisa, o seu momento não define a tua história, crente. O seu momento de crise não define a tua história. Alguém olha para Pedro dentro da prisão e diz assim, acabou o chamado de Pedro. E Pedro vai dormir, porque Pedro é consciente, eu estou preso, mas eu estou guardado por Deus para ser usado na hora perfeita. Eu quero profetizar para a tua vida nessa segunda-feira. O diabo vai perder tudo que ele tiver que perder, mas ele não arranca de você o que Deus estabeleceu. Eu quero que você levante uma das tuas mãos, porque eu quero ser profeta para a tua vida nessa noite. Tudo aquilo que é seu, o inferno não tem domínio de prevalecer. Deus está dizendo, eu estou soltando o teu sonho hoje. Eu estou soltando os seus projetos hoje. Eu estou soltando tudo aquilo que Deus sonhou para a tua vida a partir de hoje. Deus está mandando liberar aqui. Tem casamentos sendo liberados, tem filhos sendo liberados, tem saúde, tem saúde sendo liberada aqui nessa noite. O diabo não tem domínio naquilo que Deus domina sobre você. Alguém está dizendo, acabou Pedro, acabou a chamada de Pedro. Pedro está preso. 16 soldados estão guardando preso Pedro. E eu entendi por que Herodes disponibiliza 16. Porque em Atos dos Apóstolos capítulo 5, versículo 19, já havia acontecido algumas coisas estranhas. O que aconteceu de coisas estranhas em Jerusalém? De vez em quando um anjo descia na prisão e abria a porta dela, gente. Atos dos Apóstolos capítulo 5, versículo 19. Pedro foi preso pela uma das primeiras vezes. E a Bíblia vai dizer que um anjo desceu lá e abriu a porta da prisão. Herodes já sabe muito bem que algumas coisas estranhas para eles acontecem. E o que ele vai fazer? Vai botar 16 soldados para tomar conta de Pedro. Só que olha aqui para mim, pega essa palavra que eu vou liberar para você. O diabo não pode frustrar aquilo que Deus já determinou para a tua vida, gente. Você pode abrir a tua mão que eu quero ser profeta para você? O diabo não tem como frustrar aquilo que Deus determinou para a tua vida. Pastor, o que é isso? O diabo intensificou as guardas contra Pedro. Mas o que adianta colocar soldado para guardar, se Deus diz assim, tem projeto sobre ele? O diabo não tem poder de travar aquilo que Deus disse que vai acontecer sobre a tua vida. Eu quero profetizar para quem está em casa, eu quero profetizar para quem está aqui. Essa semana vai ser uma semana de portas abertas. Essa semana vai ser uma semana de cura. Lá o do médico vai chegar na tua casa dizendo, teu milagre aconteceu. Eu não sei o que aconteceu, mas teve uma reviravolta sobre a tua vida. Olha aqui para mim. O que faz o homem saber que vai ser morto, pastor, durante um dia e ele dormir? Pastor, o senhor dormiria sabendo que seria morto daqui a 3 dias? Eu perderia o sono. Só que Pedro dorme. Isso aqui é fenomenal. Pedro está tão confiante que Deus vai libertar ele, que ele dorme.
Sabe o que Deus está mandando liberar para a minha vida, para a tua vida? Eu sei que a crise está grande, mas descansa, para quando o milagre chegar, gerar velocidade sobre a tua vida. Descansa. Tem uma palavra no Salmo que diz: deitei, dormi e levantei, porque o Senhor me sustentou. Quem te sustenta, crente, é Deus. Quem te guarda é Deus. Se Deus não tiver te guardado, você nem aqui estaria. Mas olha você aqui hoje, e eu te dou um conselho. Terça-feira, prepara a tua melhor roupa. Mulher, coloca a tua melhor maquiagem. Pega a tua melhor sandália, coloca no teu corpo e sai pela rua, porque o diabo não vai te ver de cabeça para baixo. A partir de hoje, Deus vira uma chave na tua história. O diabo quer ver você para baixo, só que Deus, fica tranquilo, dorme, descansa. Dorme, descansa, dorme. A fase de deitar e descansar, porque vai ter uma fase de ganhar velocidade. E por que Pedro dorme? Eu fui ler a Bíblia Sagrada, eu falei, como o homem vai dormir, sabendo que vai ser morto? Aí lembrei de uma palavra profética de Jesus para Pedro. Pedro, quando tu fores velho... O pastor pegou aqui, ele deu uma risada, olha aqui. Quando tu fores velho, irão te levar para onde você não quer ir. Pedro está no início do chamado dele. Pedro está dizendo, meu ministério começou tem 3 anos. Não é tempo de morrer e não é tempo de parar. Pedro está dizendo assim, a cadeia só é um estágio, só é um testemunho na minha vida. A partir de hoje eu vou descansar, porque quando eu sair daqui eu vou tomar posse de tudo aquilo que o céu liberou para a minha vida. Deus está liberando para alguém aqui hoje, nesse culto da laje. Se prepara, a tua terça-feira vai ser uma terça-feira de uma reviravolta. Será que você pode? Eu quero profetizar para crente louco aqui hoje. Você vai ter uma reviravolta na tua vida. Alguém vai olhar para a tua vida e vai ter o diagnóstico era de câncer maligno, mas o médico vai pegar e vai dizer, um milagre aconteceu na tua vida. Se prepara, tem um milagre acontecendo na tua vida nesse exato momento. Aleluia. Eu não sei se vocês acreditam em coisas sobrenaturais. Tem coisa na minha vida que acontece de loucura. E tanto eu sou pastor de uma igreja hoje. Há 10 anos, pastor presidente de uma igreja. E no ano de 2019, para o ano de 2020, eu fui para uma conferência em São Paulo. Uma conferência com o nome Destino. Todas as conferências, a não ser a última, eu não fui. Mas essa em específico virou algo na minha vida, na nossa vida, no nosso ministério. A gente foi ministrado por um homem chamado Samuel Rodrigues, dos Estados Unidos da América. Ele havia ministrado orado na vida do Trump. Ele era o autor daquele filme, O Milagre da Fé, da superação, do menino que caiu na geleira e morreu. E a mãe orou e ressuscitou. Ele falou que o menino é da igreja dele, o menino está separado para ser pastor, o nível espiritual onde a gente estava embaixo. E ele ministrando, daqui a pouco ele para no meio do ginásio para mais de 6.000 pastores, assim, se você não acreditar em você, nem o céu acredita. Eu falei, não, tenho que acreditar naquilo que Deus me prometeu. Eu fico imaginando Pedro deitado dentro da cadeia, dizendo assim, Deus tem uma promessa na minha vida. Eu estou preso pelo Herodes, mas eu estou livre por Deus. Eu quero profetizar para crente aqui que tem promessas que ainda não aconteceu. Deus está dizendo, fica tranquilo, a minha promessa ainda está em evidência sobre a tua vida. A tua casa será testemunho de milagre. Posso profetizar para quem tem boca para adorar e mão para levantar nessa noite. Quando passar em frente da tua casa, vai ver a glória de Deus estampada dentro dela, porque vai ver o brilho da presença de Deus naquele ambiente. Ai, vai ver um milagre de Deus estampado naquele lugar. Vou apontar para a tua casa e vai dizer, essa casa é uma casa de testemunho, essa casa é uma casa de milagre, essa casa é uma casa de restauração. Darabácia.
Calabachuri, Candarábia, Candarácia, Ebriacando, Rébia, Sergue, Nabia, Saio. Desceu um varão aqui de branco e ele está dizendo para essa igreja, para esse povo: eu pego nas tuas mãos hoje e caminharei contigo, vou triunfar. Abre a tua boca para adorar. 5 segundos de adoração para aquele que cura a doença, abre porta, quebra a maldição. É aquele que aqui está. 1, 2. Lá o errando que dá-se-a terra de Cobudúcia, entre as Calábia, terra de Cobudúcia, Erinúbia, Cando, Récia, Naraiué que darácia, Cobudúcia, terra de Cobudúcia, Ergna, Cando, Rébia, entre as Calábia, Cobudúcia, terra de Cobudácia, derrama minha cura sobre este lugar, restaura a tua alma, cura a depressão e te dou vitória dentro deste lugar. Ei! Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Sinta a tua presença aqui, Jeová. Levante a tua mão para adorar. Levante as tuas duas mãos para adorar. O ambiente é de cura. O ambiente é de milagre. Ei! Ai! Pega, Jesus, pega! Pega quem é batizado aqui agora. Renova, porque a cadeia não para. A prisão não para. Epa! Calabassandarábia, recebe a presença, recebe a presença, recebe aí, toca, Jesus, toca aqui no altar, já está tocando no altar, toca nos músicos, toca, epa, eita, epa, Candarábia, Saraia, Calabachúria, Candarábia, olha a presença do Espírito Santo, como é que toca. Ei! Calauerrando que dá-se-a Darauê bidaçando ré Darauê que darabracando nascia como do Ergnácia entre Ásia como Dúcia Embiaçandará Calauê que darabacergue no biarrando Saraiê entre Ásia, desço nesse arraial, conheço as tuas limitações. Tem uma presença gostosa dele aqui, gente. Se eu fosse você, abriria a tua boca. Se eu fosse você que fala em língua, debochava do inferno agora. Porque o inferno pelejou contra a tua vida, mas não conseguiu te parar. Já que você está aqui no culto da laje, abre a tua boca e dê glória para ele, vai. Ai, meu Deus. Pedro está dormindo. Deixa eu caminhar aqui, gente. Rapidamente eu quero orar com vocês. Pedro está dormindo, guardado por 2 sentinelas. A Bíblia vai dizer que uma luz, a primeira ação de Deus para mostrar que Ele está sobre a nossa vida é uma luz descer no ambiente. A segunda coisa, a luz se transforma em um anjo. E esse anjo se transforma em um agente de Deus para quebrar as cadeias de Pedro. Olha que coisa interessante. Pedro está ligado a 2 soldados. Para quê? Se Pedro se mexesse, mesmo se o soldado romano, que era difícil dormir, a guarda romana, se mexesse, eles acordariam. Pedro está ligado a 2 soldados, pelas cadeias sobre as tuas mãos.
Mas a Bíblia diz que o anjo toca, as cadeias quebram, e o soldado não percebe. Eu não sei se você pegou o que eu quero liberar para a tua vida, mas o inferno não vai perceber o agir de Deus sobre a tua vida. Quando ele se dá por si, você já saiu da mão dele há muito tempo. Aí o texto vai dizer que o anjo toca em Pedro. Olha aqui para mim. O anjo toca em Pedro e diz: calça as suas sandálias. Eu não vou entrar aqui dentro desse texto, dentro dessa colocação sandálias. Mas a sandália fala literalmente sobre deixar de ser escravo e se tornar liberto. Porque a sandália está falando literalmente sobre liberdade e libertação. Quando Pedro está na prisão, ele está sem sandália. O anjo vai dar habilidade, ou vai dar acesso a ele, a qual Herodes havia tirado dele. Então o anjo vai dizer assim: calça as sandálias, pegue a tua capa e coloca sobre os teus ombros. A capa está vinculada ao chamado de uma pessoa. Perceba uma coisa: Pedro está preso, mas o chamado não saiu de Pedro. Pastor, me explica. Te explico e te explico de novo. Eu te explico por quê. Você pode não estar na tua melhor fase, mas nem a tua pior fase não arranca de você as promessas que Deus liberou para a tua vida. Claro que isso não é motivo, escute aqui, é claro que isso não é motivo. Eu coloquei hoje na minha rede social: Deus sabia que Davi iria cair em adultério, mesmo assim Deus confiou um trono a ele. Deus sabia que Jonas iria negar, iria fugir, mesmo assim Deus comissionou. Deus sabia que Pedro iria negar, mas mesmo assim colocou confiança nele. O que eu entendo, o seu momento não define aquilo que o céu escreveu a respeito de você. Fica tranquilo, a tua queda não atrapalha o agir de Deus para a tua história. Será que você pode abrir a tua boca e liberar o melhor glória para Jesus? Pedro está botando a capa sobre os seus ombros. E a Bíblia diz que quando ele coloca a capa, o anjo disse para ele: me segue. Imagina Pedro na prisão agora saindo. Saiu pela primeira guarda, saiu pela segunda guarda. E a Bíblia diz que chegando ao portão, ou porta de ferro, a porta abriu automaticamente. Gente, olha aqui para mim. Todos aqui já foram em banco, todos aqui já foram em shopping, ou em outro ambiente, que quando você chega naquelas portas, quando você se aproxima, o que acontece? Você precisa tocar? Por que você não toca? Porque existe um sensor. E esse sensor é ativado por uma coisa: o sensor de presença. Se a tua presença chega na porta, o sensor é obrigado a ser ativado e ela abrir para você. Sabe o que Deus está dizendo? Tudo que você precisa que abra para você, você não vai precisar colocar a mão. Porque existe um Espírito Santo de Deus, que é o sensor dentro de você, que vai ativar tudo que está fechado e vai gerar acesso para que você possa passar. Eu não sei quem pega essa palavra, mas Jesus disse: eu vou para o Pai, não vos deixarei órfão, mas enviarei o Consolador para que esteja. Ele está aí, Ele está dentro de você, Ele está na tua boca, é Ele que abre porta sobre a tua vida, é Ele que move, é Ele que cura, é Ele que gera acesso. Será que você pode abrir a tua boca? Será que você pode levantar as tuas mãos? Será que você pode glorificar? Porque quando você glorifica, o diabo vai saindo, o diabo vai perdendo. Eita, 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 eita! Ih, calabácia! Caminharei para o final aqui. Pedro sai. E a Bíblia vai dizer que até ele sair pelo portão de ferro, ele entende que era uma visão. Só que quando a última porta se abre e ele está na rua, ele percebe que não se tratava de uma visão, mas de uma libertação. O que seria isso? Só que ele vai para uma casa onde existe um grupo de irmãs, na casa da irmã Maria, fazendo um círculo de oração, fazendo vigília. Qual é o motivo? Qual é o propósito?
liberta Pedro. Olha aqui para mim, não tinha outro alvo, comprar um terreno para fazer igreja, comprar um galpão. O motivo é, liberta o nosso líder, salta Pedro. E a Bíblia vai dizer que enquanto a igreja ora, na intensidade dela, o anjo desce no ambiente que eles pediram. Eu não sei se você vai pegar o que eu vou dizer aqui, mas ninguém para, ninguém atrapalha aquilo que Deus escreveu para você. Pastor, me dá base na Bíblia, eu te dou. 3 meninos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, no reino da Babilônia, servindo a eles. O texto vai dizer que levantaram um decreto, e o decreto fazia com que eles fossem jogados dentro de uma cova acesa. Olha aqui para mim, uma coisa aqui, eles morreram, jogaram, mas eles morreram. Mas quem jogou morreu, entende isso aqui? Você entende isso? Quem te joga morre, mas quem foi jogado é protegido. O ofendido é protegido, mas o ofensor morre. Sabe o que Deus está dizendo? Ninguém toca naquele que eu disse que vai vencer. Se tocar em você morre, mas você vai ser protegido dentro da fornalha. Deus está dizendo assim, Pedro vai ser liberto porque eu tenho um propósito na vida de Pedro. Pedro vai voltar para casa. Deus está dizendo para alguém aqui hoje, fica tranquilo, quando você chegar na tua casa, o teu telefone vai tocar, e a boa notícia vai chegar para você. O milagre aconteceu, a porta se abriu, o teu filho foi liberto, o teu esposo veio para Jesus, o milagre vai acontecer. Fecho aqui. Você pode ficar de pé comigo? Eu fecho aqui agora. Aí a Bíblia vai dizer que Pedro vai no endereço da oração. Pedro vai aonde, gente? Pedro vai no endereço da oração. Qual é o endereço da oração, pastor? A casa da irmã Maria. E a Bíblia vai dizer que agora o anjo não está perto dele, mas agora quem precisa bater no portão é Pedro. Olha que coisa interessante, pastor. Porque quando Pedro não pode resolver, quem abre e quem bate é Deus. Mas quando é Pedro para agir, quem tem que bater é ele. Vai ter momento que Deus vai fazer por você, mas tem momento que é você que vai ter que fazer. Pedro, na hora que Pedro não pode agir, o anjo abre. Mas quando Pedro pode agir, é ele que vai bater no portão da casa da irmã Maria. Abre. E ele bate tanto que ninguém vai abrir. E alguém vai dizer, é o anjo de Pedro. A mitologia grega, o anjo de Pedro está lá no portão. Mas quando eles abrem, eles percebem que não se tratava de uma visão, mas se tratava de uma libertação. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas eu quero orar por alguém que tem propósito no teu coração. Deus está mandando informar para alguém aqui nessa noite, vai ter milagre na tua casa, querendo o diabo ou não. Deus está mandando dizer para alguém aqui que vai ter milagre na tua casa, querendo o diabo ou não. Eu quero que você feche os teus olhos agora, porque Deus vai começar a tratar em pessoas nesse ambiente. Eu não sei como você subiu pelas essas escadas, mas cada degrau dessa escada, Deus já estava traçando um projeto glorioso para a tua vida. O inferno perdeu, você chegou num ambiente que Deus separou para a tua vida. E eu quero ser profeta para você nessa noite, que todo mal cairá por terra através da tua vida, porque Jesus vai mudar esse cenário. Abre a tua boca para adorar o Eterno, vai, abre a tua boca. Quemuel, abre a tua boca para adorar o Eterno. Eu serei rápido aqui. Epa, Saraia, Candarábia, Comudúcia. Deus já está tratando em pessoas aqui. Eu vou crer, não vou. Ai, meu Deus! Eu não sei se você vai conseguir aguentar o peso dessa presença, mas você vai entrar na tua casa hoje renovada. Fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração aí, por favor. Eu vou crer, não vou. Coloca a mão no teu coração, porque alguém já está tocando em você. Eu quero profetizar para quem está em casa. Deus já está curando você aí agora. Deus está gerando libertação aí agora.
Esse câncer vai sair da tua vida a partir de hoje. Está acontecendo um milagre na tua vida, na tua casa. Seu casamento está sendo restaurado agora. Eu vejo Satanás já pegar sua bagagem e ir embora. Porque Deus manda dizer, hoje é noite de milagre na tua casa. Eu entro nesse cenário. Calabaçandarábia. E calabaçandarábia como Lúcia. Eu vivo hoje livre. Fecha os teus olhos e coloca a mão no coração, porque Deus vai tocar aí na tua vida. Vivo as promessas. Espírito, Espírito, cura quem está doente aqui agora. Espírito de Deus, Meu milagre vai chegar. oh, Eu vou crer, não vou. tá caindo maldição hoje aqui, tá caindo maldição hereditária. Deus quebra essa maldição hoje. O que aconteceu na vida dos teus pais não acontecerá mais na tua vida. Abre a tua boca para adorar, porque Ele está te tocando. Meu milagre vai Toca, Espírito Santo, começa a tocar. Começa a tocar em pessoas aqui. Espírito, renova. que foi dado aí. Tem um milagre chegando aqui. Tem um milagre chegando hoje para a tua vida nesse ambiente. Contempla o anjo descer perto de você agora. Contempla esse anjo tocar na tua vida e agora. Contempla esse anjo tocar em você agora e dizendo, eu estou no controle. Eu não perdi a direção, eu não perdi o controle. A tua casa está na palma das minhas mãos. Ninguém arranca, ninguém tira aquilo que Deus projetou para você, ninguém se apaga. Abre as tuas mãos aqui, irmãs. Abre a tua mão, por favor, as duas mãos. Eu vejo um peso descer nela agora. Ei, tem algo chegando nas suas mãos. E o Pai manda dizer para você que o seu momento não pode definir aquilo que eu tracei para a tua vida. Eu via como Deus abria a porta de um quarto, calabaciá, segurava nas tuas mãos dizendo assim, diga para minha filha que tudo aquilo que eu sonhei para ela vai acontecer. O diabo não vai atrapalhar o que eu escrevi para a tua vida. E hoje eu estou vendo 2 gigantes caindo por terra na tua frente. Eu via 2 gigantes que estavam na tua frente caindo exatamente agora. E Deus diz assim, diga para ela que eu estou jogando uma resistência, porque eu vejo algo resistente à tua vida. Só que Deus diz assim, diga para ela que hoje eu quebro isso e eu estou gerando um acesso para ela passar. E se prepara, porque vai virar testemunho através desse acesso. Deus está mandando dizer para a tua vida, eu estou gerando acesso para a tua vida nesse lugar. Eu estou gerando acesso aqui. Eu estou gerando acesso nesse ambiente. Oh, tem alguém enfermo aqui, gente? Levante a mão aí quem está enfermo. Um aqui só. Eu quero orar para ele. Tem um azeite aqui que possa me prestar só um pouquinho? Serei breve. Oh, Jesus. Pastor, já vou passar para o senhor, tá bom? Eu só quero ungir. Obrigado. Dá para perceber aqui.
coluna dele. Toca. Toca, anjo. Mais um pouquinho. Isso. Olha aqui como é que já chegou aqui, ó. Toca nele agora. Eu dou uma ordem. Mais forte. Ó, como é que igualou aqui, ó. Ok, igualou aqui agora. Por quê? Desvio da coluna mostra aqui, ó. Deus está operando um milagre aqui agora. Eu libero cura sobre a tua vida agora, em nome de Jesus. Tome posse, para a glória de Deus. Você pode aplaudir a Jesus? Ô Jesus, tem alguém com mais desvio de coluna aqui? Sexta-feira eu fui falar para uma pessoa, orar para uma pessoa no culto de bênção. Tem alguém de coluna? Veio mais de 20. Eu falei, Jesus, acabou o culto só com cura de coluna. Eu não sei onde está a tua enfermidade. A mão dele ali agora, estava um pedaço assim, ele viu ali. O dedo voltou para o lugar, ele vai para o nível. Coluna mostra desnível. Entenda uma coisa, eu não sei onde está a tua enfermidade. Coloca a mão na tua cabeça e eu vou passar para o pastor aqui. Segunda-feira, não é, pastor? Está aqui? Então eu vou ministrar mesmo, você vou orar mais. Coloca a mão na tua cabeça, fecha os teus olhos. Toda maldição seja quebrada agora. Maldição hereditária, obra de magia negra, sai daí agora. Você que ganhou para destruir essa família, você que ganhou para quebrar essa família, sai daí agora. Salta os filhos, salta o esposo. Eu vou dar uma ordem agora no nome e no sangue de Jesus. Quebra agora, isso Jesus, quebra essa obra de bruxaria agora. Deus, vai lá na beira da praia agora, pega aquela obra de bruxaria na beira da praia, envia um anjo lá agora, na beira da praia, perto da pedra, e arranca aquela obra de lá agora, seja cancelado agora, seja quebrado toda obra de bruxaria, agora sai. Eu vou contar de 1 até 3, Satanás, você vai perder. Satanás, você não vai resistir mais. Você vai sair dessa casa, dessa família. Você vai sair desse lar agora. Você vai sair da vida dos filhos. Perca a validade. Agora sai daí. Exu Caveira, Pombagira, Tranca a Rua, Tata Caveira. Eu dou uma ordem. Sai. Sai daí agora. Senhor, abre as mãos aqui para mim, por favor, as duas mãos. Coloca a mão no coração dela aqui para mim. Coloca a mão no coração dela. O choro, ele tem prazo exato para acabar. Eu vi a Deus entrando no teu emocional hoje e dizendo assim, diga para ela que eu sou o próprio consultor dela. Homem não pode resolver o que é para mim resolver. E eu via como Deus sentava numa cadeira e dizia assim, minha filha, senta aqui porque eu preciso conversar com você. E você abriria a boca e dizia para Deus, Deus, eu já não mais suporto essa área da minha vida. E Deus assim, eu te trouxe hoje aqui para poder revelar para você o que eu projetei para a tua vida. E eu vejo o demônio que queria entristecer a tua alma e colocar uma depressão sobre a tua vida, dizendo assim, diga para ela que hoje eu dou uma libertação nessa área para ela, porque o diabo não vai atingir aquilo que Deus separou para você. Eu via como Deus entrava no teu emocional, dizendo assim, diga para ela que eu cuido dela. Enquanto a minha esposa está com a mão no teu coração, é Deus colocando a mão dentro do teu coração hoje e dizendo assim, eu cuido dele. Dentro dele quem cuida sou eu, quem trata sou eu, quem entra sou eu. E Deus assim, diga para ela que eu cuido, eu trato, eu falo. E porque Deus te visitou esta madrugada, e Ele diz assim para você, sou eu que falo, sou eu que converso. Fica tranquilo que nada foge do meu controle, o meu domínio.
Saiu do teu, mas não saiu do meu. Oh, meu Deus. Oh, fica tranquilo que nada foge do meu domínio, nada foge do meu controle, nada foge daquilo que eu sonhei, estabeleci para a tua vida. Eita. Dá um abraço nela, ele está selando algo. Por que eu olho para a senhora e eu vejo uma armadura nova vindo para a senhora? Eu estava olhando para a senhora e eu vi uma armadura nova. E Deus assim, diga para ela que eu estou precisando trocar a armadura dela, porque algumas coisas atingiram ela. Só que nessa noite eu estou blindando ela, estou colocando um escudo na frente dela aqui nesse altar. Eu via como Deus tocava no teu lado direito, no teu lado esquerdo, dizendo assim, diga para ela que não vai tocar naquilo que eu separei para ela. Eu via Deus trocando a armadura, e a armadura era proteção laterais, frente e a parte traseira, e Deus assim, diga para ela que eu estou cuidando dela. No pior momento dela, eu me apresentei, então fica tranquila, porque nada foge do meu controle. Deus diz assim, descansa, descansa, porque tem a fase de descansar, mas quando acabar a fase de descanso, se prepara, porque tem um caminho longo para você caminhar. Eu via você caminhando em uma rua de terra, Calácia. Eu vi uma obra de missão chegando nas tuas mãos, e o Pai dizendo assim, diga para ela para descansar, comer, deitar, porque vai chegar uma fase da vida dela que ela vai começar a caminhar em lugares aonde eu prometi para ela. Epla, Saraia. Eu via demônios caindo, eu via enfermidade sendo curada, eu via portas se abrindo, mas Deus disse assim, hoje eu preciso tratar de você, hoje eu preciso cuidar de você, para que você saia daqui hoje tomando posse daquilo que o céu liberou para a tua vida. Eu quero 7 crentes hoje aqui comigo, levantando a voz em oração, porque Deus está dizendo para ela que eu estou mudando o cenário momentâneo. Uou. Uou. Tem um varão de branco na frente dela aqui, e esse varão convida ela para calaciar. Eu vejo como o varão de branco trata com ela, literalmente, nesse ambiente. Eu quero uma obreira aqui, uma mulher aqui, coloca a mão no coração dela aqui para mim, porque Deus está tratando, está cuidando. Ebiacandarácia, candarácia. Oh. 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 Pastor, Deus abençoe a você. Aleluia.